Então, gente, eu vou continuar a falar a respeito da organização do Estado. No vídeo passado eu já me adiantei e falei um pouco do Legislativo, do Executivo e do Judiciário do Distrito Federal. Mas é agora que eu vou falar mesmo dos três poderes. Trazendo uma visão geral para aqueles que vão estudar controle e contabilidade pública, administração financeira orçamentária, etc. Compartilhando de uma maneira informal o que eu estudei. E os três poderes estão lá no artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E nós podemos lembrar deles através das letras L, E, J, LEG. L de Legislativo, E de Executivo e J de Judiciário, LEG. E essa repartição do poder em três partes tem que finalidade? Tem a finalidade de evitar que o poder se concentre na mão de um pequeno grupo de pessoas. Então, cada poder vai ter a sua função típica. O poder legislativo faz o quê? O poder legislativo tem representantes do povo que votam as leis, que estabelecem as regras de convívio no país. E o executivo? O poder executivo coloca as leis em prática e administra os recursos públicos. E o judiciário? O poder judiciário tem por função julgar quando a lei não for cumprida e também resolver conflitos entre pessoas. Então, em termos básicos, o legislativo legisla, vota as leis, o executivo executa, administra e o judiciário julga. Beleza? Mas como é a estrutura desses três poderes? Para cada ente da federação, U, E, DF e M, nós temos esses três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, exceto para os municípios, que não possuem judiciário próprio. Vamos entender então? Vamos lá. Primeiro, o poder legislativo. O legislativo da União, legislativo federal, vota leis federais, que dizem respeito ao país todo. E ele é exercido pelo Congresso Nacional, com duas casas que estão lá em Brasília. O Senado Federal, com os senadores, e a Câmara dos Deputados Federais. Geralmente, o que acontece? Uma lei tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados Federais e depois vai para o Senado Federal para ser votada também. Já o legislativo dos estados é exercido pelas Assembleias Legislativas, nos 26 estados-membros, pelos seus deputados estaduais. E cada estado tem a sua Assembleia Legislativa, votando leis que tratem de assuntos da competência daquele estado-membro. E o legislativo do DF, ele é exercido pela Câmara Legislativa do DF e seus deputados distritais, como nós vimos, criando leis para o Distrito Federal. Esse é o legislativo da União, com os senadores federais, senadores e deputados federais, dos estados com os deputados estaduais e do Distrito Federal com deputados distritais. E o legislativo dos municípios. Ele é exercido pelas câmaras municipais e seus vereadores, votando leis de interesse local, leis municipais. Esse é o poder legislativo da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. O EDFM. Aí nós temos o poder executivo. E o que o poder executivo faz? Como eu disse, ele administra as coisas de interesse público. E nós temos o poder executivo em todos os entes da federação. O EDFM. O executivo da União é exercido pelo presidente da República. O executivo dos estados é exercido pelos governadores estaduais. O executivo do Distrito Federal é exercido pelo governador distrital. E o executivo dos municípios é exercido pelos prefeitos municipais, administrando as mais de 5.500 prefeituras municipais em todo o país. Como nós vimos no vídeo passado, cada ente da federação, o EDFM, tem suas competências, ou seja, é responsável por uma série de assuntos de interesse público. E esse é o poder executivo. Tudo bem? Só que nós temos que entender também o poder judiciário, a estrutura do poder judiciário, que é aquele que tem que função?
A função de julgar, como eu disse, julgar quando a lei não é cumprida ou quando ocorrem conflitos, desacordos, litígios entre as pessoas. Então vamos entender esta estrutura do Poder Judiciário? Basicamente, o Poder Judiciário é dividido em Justiça da União Federal e Justiça dos Estados, estadual. E o Distrito Federal, como nós vimos, tem o TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, organizado e mantido pela União. E nos municípios? Bem, os municípios não possuem poder judiciário. Quem atua é o Poder Judiciário Estadual. Então nós temos lá, na União, a Justiça Federal, nos estados, a Justiça Estadual, no DF, o TJDFT e nos municípios. Como que acontece? Vamos entender. A Justiça Federal é formada pela Justiça Comum, pela Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. A Justiça Federal Comum julga causas da alçada do governo federal. Julga, por exemplo, revisão de benefícios do INSS, crimes federais, contra o meio ambiente, contrabando, sonegação de impostos federais, etc. E a Justiça Eleitoral? Ela julga causas e crimes eleitorais em todos os entes da federação, o EDFM. E a Justiça do Trabalho? Julga causas que dizem respeito a relações trabalhistas, também em todo o país. E a Justiça Militar? Causas que envolvam militares no país todo. Essa é a Justiça Federal, formada pela Justiça Federal Comum, chamada só de Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a do Trabalho e a Militar. Tudo bem, mas e o Judiciário dos Estados? Ele é formado pela Justiça Estadual Comum, que julga o quê? Ela julga causas que não sejam eleitorais, trabalhistas, militares ou que não sejam de competência da Justiça Federal, que são a grande maioria das causas judiciais. Um caso de homicídio, por exemplo, é julgado pela Justiça Estadual. Casos de divórcio, herança, tudo isso é julgado pela Justiça Estadual. E nos municípios? Como eu disse, os municípios não possuem poder judiciário. E como que se faz? Vamos entender. Se o assunto for eleitoral, quem atua é a Justiça Eleitoral, seja na eleição municipal, na eleição estadual ou na federal. Se for uma causa trabalhista, quem atua é a Justiça do Trabalho. Se for militar, a Justiça Militar. Se o assunto for federal, quem atua é a vara do Judiciário Federal que se localiza no município. E se for infringida uma lei municipal ou uma lei estadual? Aí quem atua é a vara do Poder Judiciário Estadual, que se localiza no município. Então vai se eliminando. É uma causa eleitoral? Não. É trabalhista? Não. É militar? Não. É federal? Não. Então quem trata é a Justiça Estadual. E esse é um início de entendimento do Poder Judiciário. Só que nós falamos só do primeiro grau de jurisdição, a chamada primeira instância. Falta falar sobre a hierarquia dos órgãos do Poder Judiciário, mas vai ficar para outra ocasião. E basicamente essa é a estrutura da chamada administração pública direta, que é formada pelo LEG da UEDFM. LEG da UEDFM. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas a estrutura que atende aos interesses públicos não para por aí. Só que nós vamos ter que ver em outro vídeo. E eu espero ter compartilhado um conteúdo relevante. Se você gostou, dá um like para eu saber, tá legal? Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.